Bom dia, igreja. Você está feliz? Então abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Estamos muito felizes nessa manhã tão especial, uma manhã de festa. O nosso coração é grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito no nosso meio e por tudo que Ele ainda fará. Nós temos trabalhado em cima do livro de Atos, ali na igreja em Cascatinha, e nós fomos direcionados por Deus para continuarmos nesse mesmo propósito, e hoje nós vamos tratar o capítulo de número 3. Se você achou, diga glória a Deus. Onde a palavra do Senhor nos diz assim, que certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. E um aleijado de nascença estava sendo levado à porta do templo chamada Formosa. Ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Ao ver que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou com atenção para eles, esperando receber alguma coisa, e Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu dou a você. Em nome de Jesus o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andar e louvar a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado. Te agradecemos, ó Pai, porque nós já sentimos a sua presença nesse lugar. Por meio de cada testemunho, por meio de cada batismo, ó Pai, nós podemos reconhecer o quão o Senhor é bom. Nós queremos pedir nessa hora que o Senhor ministre aos nossos corações com graça, com poder, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor esteja aquietando dentro de nós toda agitação que nos atrapalhe de receber plenamente aquilo que o Senhor quer ministrar a nós. Usa a minha vida conforme o teu querer e conforme a tua vontade. Em nome de Jesus que nós oramos, se você crê, diga amém. Queridos, hoje nós vamos falar sobre a nossa missão e sobre aquilo que nos move, movidos pela missão. Estamos em uma manhã muito especial, onde nós estamos recebendo pessoas da nossa família da fé, mas é muito importante apresentarmos a essas pessoas o que nos move. Se você já é igreja, talvez você não seja ainda movido pela missão, mas cabe a nós entendermos que a missão precisa ser o nosso combustível, para que estes que estão chegando também sejam movidos por ela. E nós vamos usar esse início do livro de Atos, o início dessa igreja, a igreja primitiva. Foi falado aqui sobre o modelo que a nossa igreja hoje vive. E esse modelo é um modelo que busca replicar o que a igreja primitiva vivia. Hoje estamos vivendo um tempo onde muitas igrejas estão tão preocupadas em estrutura, tantas igrejas estão preocupadas em tantas formas de prender as pessoas. A nossa igreja não pode ser presa a essas questões terceiras, mas a nossa igreja precisa ser movida por uma missão. Amém? E quando nós voltamos aos 2 primeiros capítulos do livro de Atos, nós acabamos de ler o capítulo de número 3, mas quando nós voltamos aos 2 primeiros capítulos, nós percebemos que no capítulo de número 1, Lucas escreve a Teófilo, trazendo uma continuidade àquilo que ele já descreveu em seu evangelho. Lucas escreve a respeito da história de Cristo, no evangelho, e ele dá prosseguimento aos atos ali relatados, agora dando ênfase aos atos vividos pelos apóstolos. Então ele escreve a Teófilo, dizendo que ele acabara de escrever a respeito dos atos de Cristo, mas ele agora dá início à descrição de um período em que Cristo se apresenta ressuscitado. Jesus vence a morte
E ele apresenta-se aos seus discípulos num período de 40 dias. Diga comigo, 40 dias. Durante 40 dias, Jesus se apresenta aos seus a fim de reafirmar algumas realidades que ele já tinha afirmado durante o seu ministério terreno. A fim de, em primeiro lugar, mostrar aos seus que ele estava vivo. No capítulo de número 1, nós percebemos que Lucas deixa claro que o propósito de Jesus aparecer aos seus é apresentar fatos indiscutíveis, provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Jesus poderia simplesmente se apresentar por meio de uma aparição, mas ele escolhe se apresentar durante um período de 40 dias a fim de mostrar àqueles que caminhavam com ele, aqueles que estavam tomados de temor, aqueles que estavam tomados de ansiedade em função de sua morte. Jesus aparece a estes dizendo: eu estou vivo. E o fato de eu estar vivo não é apenas um fato histórico, não é apenas um fato que vocês irão registrar em todos os relatos a respeito desse tempo, mas é a premissa de vocês darem continuidade à missão que não chegou ao fim. Os discípulos estavam vivendo um tempo de ansiedade, um tempo de incertezas, afinal de contas, o Jesus, o Deus encarnado na terra, não estava mais presente, mas agora Jesus está se apresentando para dizer: eu estou vivo, e o fato de eu estar vivo revela a vocês um novo tempo. A missão não acabou. Amém? Então Jesus estava não apenas afirmando sua vida, não apenas testificando, confirmando que ele havia vencido a morte, mas com a sua vida ele estava apresentando aos seus uma nova realidade. A missão não chegou ao fim. Se alguns discípulos já estavam caminhando para o caminho de Emaús, se outros discípulos estavam voltando à sua profissão como pescadores de peixes, Jesus se apresenta a ele dizendo: não acabou. E essa palavra, a realidade apresentada por Jesus no capítulo de número 1, é uma palavra, uma realidade apresentada a nós. A missão não acabou. Eu sei que quando nós olhamos para cada vida que passou pelas águas hoje, nós sentimos, um sentimento de satisfação em Cristo, um sentimento de missão cumprida, um sentimento onde nós percebemos que tudo aquilo que foi plantado em um período de discipulado está sendo celebrado publicamente diante da igreja. Mas eu quero te dizer, a missão não acabou. Para vocês que estão chegando, Jesus veio cumprir uma missão, mas ela não acabou. E no capítulo de número 1, então, nós percebemos Lucas nos apresentando uma síntese desses 40 dias em que Jesus se apresenta aos seus, a fim de validar a sua vida diante da morte, mas a fim também de encorajar os seus a continuarem a missão. Porém, diante desse encorajamento, Jesus traz a estes também uma direção quanto a um período de espera. Eu sei que quando nós somos encorajados, talvez a nossa primeira reação seja buscar viver a missão. Você entendeu que a missão não acabou, e talvez o seu coração agora esteja totalmente voltado a tentar compreender como você vai colocar em prática essa missão. Mas o que Jesus faz aos seus é dizer: olha, é necessário que vocês permaneçam em Jerusalém. A missão não chegou ao fim, mas vocês não estão sendo convidados a dar continuidade a essa missão de forma imediata. É necessário que vocês fiquem em Jerusalém até que a promessa se cumpra, até que o Espírito Santo de Deus revista vocês, até que vocês estejam totalmente aptos para pregar o Evangelho não apenas em Jerusalém, mas na Judeia, na Samaria, mas também nos confins da terra. Então Jesus está vivo, diga comigo, Jesus está vivo. A missão não acabou. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que é necessário revestimento para cumprir essa missão.
Então, se para muitos o Espírito Santo é essa essência mística, é essa ambiência que nós sentimos quando nos reunimos, Jesus está deixando claro aos seus discípulos que o Espírito Santo é a premissa para nós cumprirmos a missão. Não adianta haver um chamado, não adianta haver uma missão se nós não estamos dispostos a esperar o tempo do revestimento para termos a autoridade para cumprir essa missão. Amém, igreja? E o capítulo de número 1 nos apresenta essa realidade. Jesus vivo, Jesus apresentando a continuidade da missão, Jesus apresentando um tempo de espera. Mas o capítulo de número 1 também nos apresenta uma realidade, onde Pedro se levanta como um grande líder, apresentando a esse público que está recebendo todo esse encorajamento e dizendo: olha, a morte de Jesus não fugiu ao controle do Pai, o erro de Judas, o traidor, Judas o Iscariotes, não fugiu ao controle do Pai. Pedro cita profecias davídicas, a fim de trazer paz e clareza ao coração daqueles. E Pedro traz uma demanda: quem nós vamos levantar no lugar de Judas? E no final do capítulo de número 1 percebemos que Matias é escolhido para viver esse propósito tão bonito de liderar a igreja de Cristo. No capítulo de número 2, nós percebemos um contexto em que muitos estavam se reunindo em um só lugar. Eles estavam seguindo a direção da espera. Temos uma missão, temos um propósito, mas esse povo entende o tempo de espera. Eles estavam ali reunidos em um só lugar, e no capítulo de número 2, a palavra do Senhor nos diz que é nesse ambiente de espera, de expectativa a respeito da continuidade da missão, que um som como de um vento impetuoso toma conta daquele ambiente. E eles são cheios do Espírito Santo. E eles começam a falar em outras línguas, línguas estas idiomáticas, a ponto de pessoas de várias naturalidades entenderem o que estava sendo dito. Tamanho era o poder de Deus naquele lugar. E diante dessa manifestação espiritual, esse poder onde as pessoas falavam em línguas estranhas, línguas idiomáticas, nós percebemos o público que estava chegando a Jerusalém em função da festa de Pentecostes, questionando a causa desse mover, a causa desse rebuliço. Chegaram inclusive a cogitar que aquele povo estava embriagado, mas mais uma vez Pedro se levanta dizendo: eles não estão embriagados. São apenas 9 horas da manhã e o que está acontecendo é que está se cumprindo a profecia declarada pelo profeta Joel, e o Espírito Santo desceu. Eles foram revestidos pelo poder de Deus. Ah, querido, muito mais do que uma experiência espiritual, aquele povo estava sendo revestido para viver uma missão. Agora sim a igreja estava pronta. Agora sim a igreja estava preparada. Agora sim os discípulos estavam revestidos para ir e para pregar o Evangelho de Cristo. Amém? E no final do capítulo de número 2, nós percebemos que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à oração e ao partir do pão. E no capítulo de número 3, o capítulo que nós lemos, é o capítulo que nos traz a perspectiva em que 2 dos apóstolos, Pedro e João, entram no templo na porta chamada Formosa. E ao entrar no templo na porta chamada Formosa, eles se deparam com um mendigo aleijado. Esse homem que estava sendo colocado há muitos anos na porta chamada Formosa, ele carregava 2 problemas. Um problema social, ele era mendigo, mas também um problema clínico, ele era aleijado. E o que nós percebemos é que o levava até a porta do templo não era
a necessidade física, não era a esperança de ser alcançado pelo poder do Deus que era adorado dentro do templo. O que levava aquele mendigo aleijado até aquele lugar era a sua carência social, sua necessidade. A palavra diz que ele era conduzido a fim de pedir esmolas àqueles que chegavam ao templo. Havia um movimento natural daqueles que frequentavam ao templo na hora da oração, mas na hora da oração não havia fé para curar um aleijado, mas havia uma expectativa para cobrir a demanda social de um mendigo. O que nos faz refletir a respeito do que hoje tem chamado a atenção daqueles que estão lá fora ao se depararem com a igreja de Cristo. Será que nós, como igreja, estamos nos apresentando como uma resposta social ou como um lugar onde o poder de Deus pode transformar a vida de aleijados, desesperançosos, diante as suas feridas, diante as suas incapacidades? Em primeiro lugar, querido, eu quero te convidar a entrar nesse ambiente de reflexão. Se nós somos igreja, nós temos sido conhecidos como um ambiente de poder ou como um ambiente de transformação? Como um ambiente onde uma porta chamada Formosa, com 25 metros de altura, 20 metros de largura, e muito bronze polido e valoroso, aproxima mendigos? Ou uma igreja que tem a humildade de reconhecer os aleijados que estão assentados ao nosso redor, precisando do poder de Deus? Como hoje nós temos sido conhecidos? Como uma igreja poderosa, envolvida em escândalos, ou uma igreja generosa, amorosa, disposta a se mover por uma missão que vai além de nós mesmos? Quero te dizer que essa igreja, o templo, era o lugar onde o poder de Deus não era mais realidade. Essa igreja se transformou em um ambiente onde a religiosidade era cumprida, mas as vidas não estavam sendo transformadas. A hora da oração estava sendo cumprida, mas o mendigo aleijado não carregava no seu coração a expectativa pelo poder de Deus, carregava no seu coração a expectativa da esmola dos que tinham. Não, nós não podemos ser uma igreja conhecida pelo poder dos homens. Nós não podemos ser uma igreja conhecida pelo poder financeiro. Não, não e não. Nós precisamos ser a igreja conhecida pelo poder que transforma. O apóstolo Paulo vai dizer: se for para Jesus, celebre ao Senhor o mais alto que você puder. O evangelho é loucura para os que não creem, mas para nós o evangelho é o poder para salvar, é o poder para libertar. E nós não estamos aqui para buscarmos o poder da terra. Nós não estamos aqui para buscarmos a influência da terra. O poder da terra, a influência da terra muda a realidade de forma pontual, mas o poder do céu muda a realidade de forma eterna. O templo conhecido pela porta chamada Formosa, que atendia a demanda social, mas não curava uma demanda espiritual. Que igreja temos sido nos dias de hoje? Mas eu quero te dizer que por mais que talvez estejamos vivendo hoje um tempo muito parecido, em que talvez a igreja tenha sido conhecida por muitas realidades que não estejam ligadas à sua missão, o Senhor sempre levanta pessoas dispostas a trazer a missão à tona. Porque muitas vezes nós temos até certo constrangimento em nos apresentarmos como igreja, porque a igreja, a missão da igreja está totalmente escondida atrás de tanta vontade de crescer. Talvez a missão da igreja esteja escondida em tanto poder. Talvez a missão da igreja esteja escondida em tanta religiosidade. Mas eu quero te dar uma boa notícia. O dono da igreja
sempre levanta. O dono da igreja não deixa de cuidar da igreja. E o dono da igreja levantará discípulos, a fim de colocar a missão à frente, a fim de colocar o propósito à frente. Então, por mais que nós estejamos diante de um cenário, de uma incredulidade na porta do templo, o Senhor conduz Pedro e João para mostrar àqueles que estão no templo o que é o Evangelho. Deus quer nos levantar como igreja, querido. Não importam as circunstâncias, não importam as realidades que a igreja brasileira está vivendo. O que importa é o nosso coração hoje, disposto a ser esses discípulos, discípulas, que serão levantadas nesse tempo para colocar a missão à frente. Pedro e João se deparam com aquele homem mendigo e aleijado. São abordados por ele. Naquele momento eles são abordados, e eles não são abordados a respeito do poder de Deus, eles são abordados a respeito do poder que eles poderiam ter para ajudar. E o que a palavra de Deus nos mostra nessa manhã é que Pedro se levanta mais uma vez à frente, olha para esse mendigo que não apresenta nenhuma esperança de transformação, mas ele olha para esse mendigo e diz: eu não tenho nem prata nem ouro, eu não tenho o poder dessa terra, eu não tenho a influência dessa terra, eu não tenho os contatos dessa terra, eu não tenho o poder aquisitivo dessa terra, mas tudo que eu tenho, eu te dou. Se nós queremos ser movidos por essa missão, querido, nós precisamos nos desapegar do poder da terra. Nós precisamos nos desapegar das influências da terra. Nós precisamos nos desapegar de tudo aquilo que está tentando ganhar o nosso coração. Deus está levantando missionários nessa manhã, missionários integrais. Não pela quantidade de horas do seu dia que você serve a essa missão, mas pela integralidade do seu coração. A ponto de você declarar: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas tudo que eu tenho é a minha vida, tudo que eu tenho, os meus sonhos, tudo que eu tenho é teu, Senhor. Pedro diz para aquele homem: tudo que eu tenho, eu te dou. Tudo que eu tenho, eu te dou. Levante e ande. Você não veio buscar cura, mas o que eu tenho será liberado sobre a sua vida e você vai ser curado. Entende? A sua percepção quanto à igreja é essa percepção incrédula e limitada? Deus te trouxe aqui no meio de pessoas imperfeitas, mas que carregam dentro de si o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus pode te tocar, pode te curar, pode te restaurar. Nós não temos nem prata, nem ouro, mas tudo que nós temos, nós vamos liberar. Nós vamos liberar para que vidas, para que famílias, para que a cidade de Juiz de Fora seja totalmente transformada pelo poder de Deus. Será que nós estamos dispostos a abandonar tudo aquilo que nos traz apego a essa vida? Será que nós estamos dispostos a abandonar tudo aquilo que nós estamos presos, nos prendendo, para nos enchermos com o Espírito Santo de Deus a ponto de termos autoridade para olhar para todas as demandas que nós percebemos no nosso dia a dia? Para nós concluirmos a mensagem dessa manhã, nós estamos sendo convidados a transformarmos a igreja de um lugar de interesse para um lugar de transformação. Talvez o que te aproximou do Evangelho foi o interesse de ser abençoado. Talvez o que te aproximou do Evangelho foi o interesse de alcançar algumas coisas, algumas realidades terrenas.
Mas quem é movido pela missão não é movido por coisas. Quem é movido pela missão não é movido por questões tangíveis que podemos tocar, conquistar. Quem é movido pela missão é movido por transformação. Porque o que mais chama a atenção nessa história nem é tanto o milagre, porque Lucas já havia apresentado vários milagres no seu evangelho. O que mais chama a atenção nessa história não é o templo. O que mais chama a atenção nessa história não é o aleijado. O que mais chama a atenção nessa história é um aleijado mendigo sendo curado. Mas esse mesmo aleijado e mendigo sendo conduzido à porta do templo chamada Formosa, o paradoxo da pobreza de um mendigo aleijado andando na porta de uma porta suntuosa. Entrando por essa porta de 25 metros de altura e 20 metros de largura. Eu não sei se você consegue perceber, mas nós estamos falando aqui de um ambiente de transformação. De um ambiente onde o aleijado está andando e o mendigo está entrando por uma porta luxuosa. É quando nós entendemos que nós não estamos sendo inseridos ao corpo de Cristo para nos tornarmos melhores. Nós estamos sendo inseridos ao corpo de Cristo para recebermos todos aqueles que estão perdidos e que precisam entrar na porta do templo, mesmo que ela seja formosa, mesmo que eles sejam mendigos, mesmo que eles sejam aleijados. Nós não podemos, queridos, nos tornar uma igreja que se enche, que experimenta uma obesidade espiritual. Somos cheios para quê? Nós seremos cheios para cumprir a missão que o Senhor confiou a nós. E a igreja não será mais conhecida como um lugar de poder da terra. A igreja será conhecida como um lugar onde o poder dos céus se manifesta a ponto de transformar a vida de milhares e milhares de pessoas. Deus está nos chamando. Muitas vezes nós nos perguntamos: será que nós podemos viver essa mesma realidade hoje? Será que nós podemos replicar essa mesma realidade hoje? Será que se hoje tivéssemos um mendigo aleijado ali na porta, será que nós conseguiríamos viver a mesma realidade de Pedro e João? Talvez essa dúvida esteja presente no seu coração. Mas eu quero te responder que Jesus está vivo, que a missão não acabou. E o que talvez esteja faltando é nos revestirmos do Espírito Santo para termos autoridade sobre toda doença, sobre toda enfermidade, sobre toda realidade que esteja distanciando pessoas. A glória de Deus. O que eu quero te dizer é que a mesma realidade que os discípulos experimentaram na igreja primitiva é a mesma realidade que nós temos a oportunidade de viver hoje. Jesus está vivo. Quem crê que Jesus está vivo? Dá uma glória a Deus. Não, nós não adoramos a um Deus que está crucificado em uma cruz. Não, nós não adoramos a um Deus que está morto. Nós adoramos a um Deus que vive. Ele vive. É por isso que nós estamos aqui, querido, porque Ele venceu a morte, Ele vive. Se você crê que Jesus não está morto, se você crê que Jesus está vivo, eu quero te fazer uma segunda pergunta. A missão já acabou? A missão já acabou? Existem pessoas para serem alcançadas? Muitas. Ele vive, a missão não acabou. Talvez o que precisamos hoje é aguardar em Jerusalém. Talvez o que precisamos hoje é cuidar da nossa vida com Ele. Talvez o que precisamos hoje é alinhar o nosso coração com Ele. Não adianta, querido, saímos daqui desnorteados, buscando satisfação em outros lugares. Não adianta. Que possamos alinhar o nosso coração com dele. Talvez
A nossa Jerusalém ainda é uma realidade. Talvez precisamos ficar mais um pouquinho entendendo qual é e como é a nossa missão. Mas se já entendemos, que possamos ir com autoridade, com intrepidez e com ousadia. Existem muitas pessoas, queridos, que hoje estão perdidas. Existem muitas pessoas, queridos, que talvez deveriam estar aqui e não estão. Talvez existam pessoas na sua casa, talvez existam pessoas na sua família, talvez existam pessoas na sua casa. Mas eu quero te dizer uma coisa. Um novo tempo chegou. A partir de hoje você não vai ser movido pelos seus próprios interesses. A partir de hoje nós seremos movidos pela missão que o Senhor nos confiou. E nós vamos alcançar pessoas. Nós vamos alcançar a cidade. E nós glorificamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Não só aqui, mas na Zona Sul, na Zona Norte, na Cidade Alta, em Santos Dumont, Grama, Valadares, na América. E Ele vai continuar fazendo. Ele vai continuar alcançando. Não é por nós, não é plano de poder. Não, é missão. E é por ela que nós somos movidos. Em nome de Jesus. Amém, amém. Se você pode, fique de pé no seu lugar.